Olá, aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os erros que as pessoas que querem viver de renda andam cometendo. Eu tenho visto muito desses erros por aí. A gente vai falar hoje sobre esses erros e também um pouquinho sobre como evitá-los. E eu resolvi falar sobre esse tema porque desde que eu tirei o meu certificado lá na CVM de consultor de valores imobiliários, eu tenho atendido algumas pessoas pessoalmente, individualmente, e tenho visto muitas delas cometendo esses tipos de erro. Então eu resolvi fazer esse vídeo aí para ajudar você que pode estar cometendo esses erros também. E às vezes essa pessoa que está me procurando nem chega a ser minha cliente nem nada, mas até quando ela está procurando saber mais sobre o serviço ali de consultoria ou de mentoria que eu ofereço, ela já me conta um pouco sobre a vida dela, sobre a situação financeira dela e sobre o que ela está pensando de investimento, o que ela espera daqueles investimentos. E muitas vezes, antes de atender a pessoa ali, só de ouvir aquela introdução, o que ela está falando, eu já percebo que ela está cometendo vários desses erros. Eu resolvi separar esse vídeo em duas partes. Então essa é a primeira parte. Eu vou falar hoje sobre aquele pessoal que já juntou algum dinheiro, que são erros diferentes que esse tipo de pessoa comete e a pessoa que está juntando ainda, está acumulando ainda comete. São realidades muito diferentes. Então hoje eu vou falar dos erros que as pessoas que já juntaram dinheiro cometem. O perfil típico, dessa pessoa que eu tô falando, seria uma pessoa ali de 40, talvez até um pouquinho mais, que já tá perto ali do primeiro milhão ou até já ultrapassou, já fez o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, às vezes o quinto milhão dela, A família já tá meio encaminhada, os filhos já estão saindo da faculdade, a vida tá começando a ficar mais tranquila. Essa pessoa já tá começando a pensar, imaginar ali como é que ela vai diminuir a carga de trabalho dela, ficar mais livre, um pouco menos estressada, começar a querer viver de renda de fato, Eu recebo muito esse perfil aqui que vem falar comigo nas mensagens lá no meu WhatsApp. E para quem realmente conseguiu juntar um patrimônio legal, quando chega a essa idade, começa realmente a querer pensar em outras coisas, outros projetos de vida, trabalhar um pouco menos e fazer algumas outras coisas diferentes. Às vezes até um projeto profissional mesmo, mas que ela tem agora a liberdade de fazer porque ela já juntou um capital que consegue pagar as contas dela, então ela não precisa mais gastar o tempo no emprego. Então é mais ou menos esse perfil aí, o pessoal de 40 para cima, que juntou algum patrimônio. Às vezes a pessoa até já aposentou, já tem 60 mais, já juntou patrimônio, Essas pessoas cometem alguns erros que podem ser muito, muito perigosos, tá? Então vamos falar um pouquinho desses erros aqui. Então a pessoa junta o patrimônio, quer parar de trabalhar, começa a pesquisar sobre viver de renda, sobre bolsa de valores, sobre investimentos e acaba encontrando muita informação ruim na internet ou muita informação que é genérica, não é aplicada exatamente para ela. Então a pessoa começa a tomar algumas decisões sem entender direito o que está fazendo. E nesse ramo, infelizmente, tem muita gente que promete muita coisa, promete mundos e fundos ali, e a pessoa que está entrando aquilo que é nova naquilo não tem ainda o senso crítico para poder julgar se aquela promessa faz sentido ou não faz sentido. Bom, e a pessoa começa a tomar decisões baseadas em pequenas dicas quentes que ela vê na internet, coisas desse tipo, sem um apoio profissional de verdade. A pessoa começa a comprar ações que estão na moda, ações que subiram demais, ações que tem muita gente falando sobre elas, dizendo que vai bombar, que vai chegar em tal preço, isso e aquilo, É muito comum ver as pessoas que estão entrando agora na bolsa enchendo os bolsos com essas ações. Então, recentemente a gente teve muitos casos assim, e eu recebo muitos casos aqui. Os casos que eu mais recebo são pessoas que compraram lá a Magazine Luiza por R$20 e agora a empresa tá lá R$5, R$6 e a pessoa não sabe o que fazer, Perdeu uma quantidade de patrimônio considerável. Pessoas que compraram ações da Via Varejo lá no topo, ou da Cogna achando que a empresa ia para R$30, esse tipo de coisa, e hoje tá lá R$2 e pouco, R$3. Eu recebo muito esse tipo de dúvida que a pessoa já fez isso, já comprou a Magalu lá no topo, a Via, a Cogna, às vezes comprou as três, E aí vem falar, Vitor, olha só, eu tenho um problema aqui, eu tinha tantos milhões aqui investido, uma boa parte era em Magazine Luiza, Via e Cogna, e agora as ações caíram 75, 80, 85%, e eu não sei o que fazer para recuperar, me ajuda a recuperar esse dinheiro. Eu recebo muito esse tipo de mensagem aqui. E a verdade é que, talvez até você consiga usar opções para ajudar a dar uma recuperada ali e tudo mais, mas depois que a empresa já caiu isso tudo, é realmente bastante difícil a situação de recuperar, Muitas vezes o caso é assumir a perda e fazer direito da próxima vez. Mas uma perda dessa, nessa fase da vida, é inestimável, Você demorou anos e anos para construir um patrimônio e aí de repente você perde ali, faz um investimento ruim com uma quantidade muito grande do seu patrimônio, perde lá 70%, 80% num investimento só. Então é realmente um negócio muito triste. Eu já ouvi muitas histórias tristes envolvendo essas empresas e essas dicas que as pessoas simplesmente pegam e fazem, Investem um dinheiro ali numa ação simplesmente porque alguém falou que ia bombar e a pessoa foi no calor do momento ali e botou muito dinheiro nesse tipo de investimento. Esse é um erro muito comum.
agir sem entender, fazer as coisas sem entender exatamente o que você está fazendo, só porque alguém na internet falou. Não cometa esse erro. O segundo erro que eu vejo muito acontecer com pessoas que estão nessa fase, né, já juntaram bastante capital, é correr risco exagerado. Uma coisa interessante de você que já conseguiu juntar muito capital é que você não precisa correr muito risco para poder tirar o seu sustento do patrimônio que você juntou. Ainda mais aqui no Brasil. Renda fixa é um negócio que paga muita taxa aqui no Brasil, muito prêmio aqui no Brasil. Você não precisa se arriscar tanto assim para conseguir viver do seu patrimônio. Então, se você está nessa fase da vida em que você já juntou muito dinheiro, está querendo usufruir desse dinheiro, o ideal é que a grande maioria do seu patrimônio esteja em renda fixa, não em bolsa. Bolsa, renda variável, é um empreendimento aí de longo prazo, é um investimento de longo prazo. Então, se você precisa daquele dinheiro no curto prazo, ele não pode estar em bolsa, não pode estar em renda variável, tem que estar num negócio mais estável, mais seguro, que é a renda fixa. Além disso, você juntou bastante capital, então você não precisa correr tanto risco assim para viver do seu patrimônio. A renda fixa, ela já satisfaz a sua necessidade. Se já satisfaz a sua necessidade, para que você vai aumentar o risco da sua carteira? E como que as pessoas correm esses riscos exagerados? Olha, tem diversas maneiras. Uma das maneiras é com uma concentração muito grande num ativo só. Então você vê lá, a pessoa tem lá 2, 3, 4 milhões e, sei lá, metade, 60% do patrimônio dela está numa ação só. Isso é um risco muito grande, porque se acontece alguma coisa com essa ação, você perde muito patrimônio. Isso pode significar, por exemplo, se essa empresa falir, que você perde a sua liberdade financeira que você conquistou, porque seu patrimônio vai cair pela metade e aí de repente você não consegue mais viver daquele patrimônio se ele for só a metade do que ele é hoje. Então você não pode correr esse risco de se concentrar demais, tem que estar bem diversificado e a grande maioria do dinheiro em posições extremamente seguras. Uma outra forma que eu vejo as pessoas correndo riscos exagerados é através de uma alavancagem excessiva. Então a pessoa começa a consumir conteúdos aqui até de opções, né, ver essas operações de rentabilização de carteira e tudo mais, e a pessoa, ao invés de seguir o que a gente fala de fazer num tamanho pequeno, né, a pessoa não, ela quer fazer muito grande, ela quer vender mais opções do que ela pode vender para poder pegar mais dinheiro do mercado. Isso é um erro muito grande, e quando acontece alguma coisa errada, né, quando dá algum problema lá, a pessoa, por exemplo, vendeu puts excessivamente e o mercado cai, a dor é muito grande, porque você consegue perder bastante patrimônio. Se você tiver alavancado, você consegue zerar ou até ficar negativo no seu patrimônio. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Se você já juntou muito dinheiro, não tem sentido você ficar alavancado. Você tem que operar de forma segura. A primeira prioridade de quem já juntou muito dinheiro é a segurança desse capital que você já acumulou e não tanto mais a rentabilidade. Então as pessoas correm riscos exagerados, né? Elas olham só para o benefício daquilo que elas estão investindo, só para a possibilidade de ganho, mas não olham também para o lado do risco. E os dois casos mais icônicos que eu vejo sobre correr riscos exagerados são exatamente esses dois que eu citei. Então eu vejo algumas pessoas que juntaram lá alguns milhões e tudo, não tem um custo de vida muito alto, mas mesmo assim estão ou muito concentradas numa ação só, ou então vendendo opções demais, né, fazendo operações muito malucas ali com opções para arrancar dinheiro do mercado, sendo que elas não precisam correr esse risco. Elas podem botar a grande maioria na renda fixa, fazer operações simples, uma venda coberta, uma venda de put, uma coisa realmente muito simples ali para rentabilizar aquele patrimônio, botando pouco capital em risco. O terceiro erro que eu vejo muita gente nessa fase cometendo é o erro de agir demais. Então a pessoa começa a consumir muita informação sobre o mercado, acaba gostando, porque é um tema muito interessante, pelo menos na minha opinião, né? Então acaba gostando de consumir informações sobre aquilo, de aprender sobre aquilo, e toda vez que ela aprende uma nova informação, ela quer tomar alguma ação com aquela informação. Então ela vê alguém falando bem sobre uma ação, ela vai lá e compra a ação. Aí depois ela vê um vídeo, aí aprende uma coisa nova e vê que não era tão bom assim, aí ela vai lá e vende a ação. Aí depois ela vê uma notícia que pode melhorar aquele setor, aquilo e tal, ela vai lá e compra uma ação de novo. A pessoa fica o tempo inteiro girando o patrimônio, sempre comprando e vendendo o tempo inteiro, com muita avidez, né? Tá todo dia operando, todo dia na tela e tudo mais. Fora os que vão lá, quero fazer day trade, vou viver de day trade, aquela coisa, e fica sempre operando. Esse é um erro muito comum. E eu nem tô dizendo aqui que 100% dos day traders perdem dinheiro, nem nada. Eu até acho que se você for realmente muito bom nisso, você consegue tirar dinheiro disso, né? Como um trabalho, né? Mas não é uma coisa para todo mundo. Aliás, é uma coisa para lá 1% das pessoas, tá? A grande maioria que for se envolver com isso, especialmente no início, vai perder dinheiro. Se você tá nessa fase da vida, eu não recomendo que você se envolva com esse tipo de coisa e nem que você fique girando o seu patrimônio com muita avidez. A ideia de uma carteira de quem tá nessa fase de vida é que seja uma carteira extremamente chata, é que você não
não fique olhando para essa carteira, é que você vá fazer outros projetos da sua vida e que a sua carteira esteja ali segura, né, em ativos seguros e rentabilizando, gerando fluxo de caixa para você poder usar para pagar suas contas, para viver sua vida todo mês. Não é a ideia que você fique se preocupando com a sua carteira de investimentos, trocando seus investimentos o tempo inteiro, comprando e vendendo o tempo inteiro. Essa não é a ideia nem o objetivo. E esse erro é muito comum, porque, diferente de anos atrás, hoje a gente tem excesso de informação. Se você entra no YouTube e digita qualquer termo relacionado a investimentos, vai aparecer dezenas e dezenas e dezenas de vídeos falando sobre aquele mesmo assunto específico, cada um com uma visão diferente. Um acredita que vai subir, outro acredita que vai cair. Um acha que uma operação é boa, outro acha que aquela operação é ruim. Tem muito disso na internet. Você tem várias visões, muitas vezes até conflitantes. O excesso de informação é um negócio bastante perigoso para quem está nessa fase da vida. O que você tem que priorizar é realmente um investimento conservador e gerador de caixa, gerador de fluxo de renda, né? Fluxo de caixa ali, dinheiro pingando na sua conta, para você poder fazer as suas coisas, pagar suas contas e viver sua vida, ir pra praia, viajar, curtir sua família, sei lá, o que você gostar de fazer, ou até se envolver em outro projeto, abrir uma empresa, fazer outra coisa, tá? Alguma coisa que você queira fazer. E não ficar olhando o mercado, não ficar trocando de investimento o tempo inteiro. Quem tá nessa fase da vida deve agir menos e não mais. A carteira tem que ser chata e não uma fonte de adrenalina pro seu dia a dia. Arruma uma outra fonte de adrenalina que não seja os seus investimentos. Bom, e eu só ia falar 3 erros aqui, mas eu resolvi falar um 4º erro também, que eu me lembrei aqui ao longo do vídeo, que é você delegar a gestão da sua carteira para atores do mercado, players do mercado, que têm conflito de interesse inerente ali. Então você tem que tomar muito cuidado de quem você escuta conselhos de investimento, para quem você delega ou entrega essa função de gerir a sua carteira ou de te dar recomendações sobre a sua carteira. Bom, e para se livrar de conflito de interesse tem alguns caminhos, né? Um dos caminhos é você assinar uma boa casa de análise, né? Você assina o serviço de uma casa de research, de análise. Idealmente falando, né, se tudo ocorrer dentro da lei, essa casa de análise é independente, ela é remunerada por você mesmo, então o interesse dela é te dar a melhor recomendação para que você continue sendo cliente dessa casa de análise. Um outro caminho, se você quiser algo bem mais personalizado, é você utilizar um consultor de investimentos. Essa é uma modalidade nova criada pela CVM, é uma modalidade que não tem conflito de interesse também, porque quem remunera o consultor de investimentos é o próprio cliente e ele remunera baseado no tamanho do patrimônio dele, geralmente. Tanto o consultor quanto o cliente têm o mesmo interesse em mente, que é fazer o patrimônio do cliente crescer, porque assim o consultor ganha mais e o cliente fica mais feliz também. A terceira maneira que eu acho interessante, que também não vai ter conflito de interesse, é educação financeira. Então você fazer cursos, aprender sobre o mercado, aprender sobre os instrumentos, sobre os investimentos, isso com certeza vai te fazer muito bem e você mesmo tomar suas decisões de investimento. Isso com certeza vai ser muito bom para você. É o melhor jeito de todos, na minha opinião, porque é você que está no controle ali, você que está decidindo as coisas relacionadas aos seus investimentos. Então esse terceiro caminho seriam cursos, mentorias e tudo mais. E aí cabe a você julgar quais são os bons professores e os professores ruins, ver o que as pessoas falam de cada um deles, como que é o método deles, se o discurso desses professores está alinhado ou não, está coerente ou não. Se você tem interesse em ser meu aluno, vão ter links aqui na descrição. O primeiro link é para o curso Aprenda Operações Estruturadas, que você vai aprender sobre como gerar renda com opções e como potencializar essa renda gerada com opções. O link vai te levar para um vídeo onde eu explico tudo que tem no curso lá dentro, tá? É barato, didático, objetivo, tem muitos depoimentos positivos de alunos lá, tenho certeza que você vai gostar também. O segundo link que tem aqui na descrição é para minha mentoria individual. E aí é o caso de você que juntou bastante patrimônio na vida e está buscando um trabalho mais individualizado. Então a gente vai ligar a câmera, conversar. O link que tem aqui na descrição vai te levar para o meu WhatsApp, onde eu te explico como funciona esse serviço. Bom, talvez depois de ver todos esses erros, né, que podem ser cometidos por pessoas que estão nessa fase de vida e como evitá-los, talvez agora você queira saber como é que monta uma carteira, que é uma carteira forte geradora de renda, uma carteira que vai conseguir satisfazer as suas necessidades do dia a dia. Então eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, né, nesse quadradinho, basta você clicar aqui e você vai ver como montar uma carteira geradora de renda conservadora. Foi um prazer gravar esse vídeo aqui para você e eu te vejo no próximo. Grande abraço.